Quero relatar algo anonimamente, pois tenho um receio de que novamente façam mal ao meu filho. Tudo começou 2 anos atrás, quando eu estava levando meu filho à escola. Ele estava no 2º ano do ensino fundamental no país onde moramos. Na escola sempre o acompanhava até a sala de aula, pois ele ainda tinha um pouco de medo de ir até lá sozinho. Outras mães também faziam o mesmo. E num desses dias conhecia a mãe de um colega de classe do meu filho. Seu nome era Brenda, e ela sempre tinha um sorriso no rosto desde o dia em que nos conhecemos. Ela era uma mulher alta, loira e de olhos verdes. Todos os dias nos víamos e isso acabou desencadeando uma amizade entre nós duas por um certo período de tempo. Um certo dia, ela me convidou para ir à sua casa num fim de semana. Ela queria principalmente que eu levasse meu filho para brincar com o dela. Devo mencionar que desde o momento que cheguei em sua casa, senti um arrepio por todo o meu corpo. Sou uma pessoa muito apegada a Deus. Particularmente, não frequento nenhuma igreja ou qualquer coisa do tipo. Mas todos os dias oro e leio a Bíblia. Para ser sincera, nunca tive contato com nada espiritual. E em certos momentos, até cheguei a duvidar da existência de um ser maior. Porém, acho que é melhor acreditar do que duvidar devido a tudo que meus pais me ensinaram durante a vida. Então, quando cheguei em sua casa, vislumbrei por todo canto coisas satânicas. Eram objetos, livros e enfeites. Aquilo desde o primeiro momento não me desceu. Comecei a me sentir tonta e muito mal e inventei uma mentira dizendo que precisava ir embora. Sei que ela não acreditou na minha desculpa, mas mesmo assim fui embora. Peguei meu filho e saímos de lá o mais rápido possível. Já em casa, a primeira coisa que fiz quando cheguei foi vomitar. Passei muito mal de verdade. Na janta, preparei o jantar e não jantei, pois não estava com fome. O tempo todo eu sentia como se meu estômago estivesse cheio e como se algo estivesse preso em minha garganta. Mencionei ao meu marido que se não passasse aquela sensação de mal-estar, precisaria ir ao hospital. Ele me disse que se de manhã ainda me sentisse assim, ele faltaria no trabalho e me levaria. Enfim, fui deitar e não contei nada ao meu marido sobre o que vi naquela casa. Meu marido estava lá embaixo, na sala, com meu filho, enquanto eu estava no quarto tentando não vomitar. Em certo momento, enquanto tudo girava e eu estava somente olhando para o teto, ouvi algo ao meu lado. Era como se algo tivesse arrastado a cadeira para se sentar. Assustada, levantei-me e fiquei sentada na cama olhando para aquela cadeira. Foi quando tudo ficou preto e dormi. No sonho eu estava fora de meu corpo, bem ao lado dele. Do nada, o amigo do meu filho entra no quarto e pega minha mão. A todo momento lhe perguntava o que estava acontecendo. Ele somente me apontava para frente e me puxava. Quando ele abriu a porta, fiquei horrorizada com o que vi. Como se fosse a poucos metros da porta, vi o que parecia 2 crianças em uma fogueira e várias pessoas ao redor. 2 daquelas pessoas foram até as crianças e retiraram um saco de suas cabeças. Era meu filho e o filho da mulher que conheci na escola. Eu tentava correr até eles, mas era em vão. Eu não conseguia me mover e muito menos falar. Quando aquelas 2 pessoas atearam fogo neles. Eu acordei como se estivesse sem ar. Eu comecei a chorar de desespero e corri até a sala para ver como estava meu filho. Ele estava ao lado do pai, assistindo aos desenhos na televisão da sala. Eu peguei ele em meu colo e chorei. Isso é uma coisa que somente quem é mãe irá saber o alívio que é. Meu marido estava ao meu lado, com os olhos arregalados, me perguntando o que estava acontecendo. Fui até a cozinha, peguei um pedaço de bolo e dei ao meu filho. Então chamei meu marido para irmos ao quarto para conversarmos. Contei tudo a ele da melhor maneira possível. Ele me disse que não queria mais me ver na casa daquela mulher e que não era para deixar nosso filho ir até lá. Depois desse dia não houve nada de anormal. Coincidentemente, o colega do meu filho não estava aparecendo na escola. Perguntei para a professora o que tinha acontecido com ele e ela me disse que eles precisaram tirar um tempo para ir ao enterro de seu avô que havia falecido. Não disse nada a respeito, porém achei estranho quando se passou 2 semanas e o menino não havia voltado para a escola. Perguntei ao meu filho se ele sabia de algo em relação ao seu amiguinho e ele me disse que não, mas que sentia falta de brincar com ele. Pois bem, avançamos 1 semana depois. Eu tinha ido ao médico e acabei me atrasando para buscar meu filho na escola. Quando cheguei à escola, estranhei quando não vi meu filho esperando no banquinho que ele ficava sentado. Esperei por 1 minuto no máximo e fui até a primeira pessoa que vi. Perguntei onde estava meu filho e a moça me olhou assustada. Ela me disse que a mãe de outro estudante o tinha levado.
que tinha mostrado algumas mensagens mencionando que eu autorizava ela a pegar ele na escola. Eu disse que nunca tinha feito isso e que nunca autorizei ninguém a pegar meu filho além de mim. Perguntei quem era e ela me deu a descrição da mulher, loira de olhos verdes. Imediatamente entrei no carro e fui até a casa dela. Chegando lá novamente, comecei a passar mal. Mas queria saber onde estava meu filho. Eu estava desesperada. Não bati na porta. Entrei sem ao menos dizer nada. Ele estava lá, sentado no chão da sala, brincando de trator com o amigo dele e mais uma criança. Peguei meu filho e disse para ela nunca mais chegar perto dele ou chamaria a polícia. Fomos para casa e eu estava muito nervosa. Estava novamente passando mal. À noite percebi que meu filho não estava bem. Ele estava muito retraído e eu perguntei o que ele tinha. Ele me disse que estava com dor no estômago e que começou a doer depois que tomou o que a mulher lhe deu. Assustada, achando que era veneno ou algo do tipo, o levei diretamente para o hospital e liguei para meu marido me encontrar lá. Lá foram feitos todos os exames e nada de anormal foi encontrado em seu organismo. Ele somente mencionava que a mulher lhe fez tomar algo amargo e fedido. Fomos liberados após meu filho mencionar que estava melhor. Voltamos para casa e tive que controlar meu marido para que ele não fosse até a casa daquela mulher. Depois daquele dia, o pesadelo somente começou. Nos dias seguintes, meu filho acordava todas as noites gritando que tinha alguém sentado em sua cama, ao seu lado. Chegou ao ponto de termos que dormir com ele em nosso quarto para ele ficar mais calmo. Todas as noites orávamos juntos para que sua noite de sono fosse calma, e funcionou por um tempo, até que um dia eu senti algo se sentando ao meu lado da cama. Aquilo afundou o colchão e eu acordei assustada, gritando para meu marido que tinha alguém no nosso quarto. Mas não havia nada nem ninguém. Nessa mesma noite, meu filho acordou se debatendo em nossa cama. Eu tentei de todas as maneiras o tranquilizar e foi quando ele abriu os olhos. Seus olhos estavam vermelhos de uma forma anormal e sua voz não era daquele jeito. Não era a voz dele. Era uma voz grossa, como se fosse de alguém fumante. Juro que aquilo gelou meu coração. Depois de todos os ensinamentos de minha mãe e de minha falecida avó, soube imediatamente que aquilo não era algo normal, e sim paranormal, principalmente juntando as peças do quebra-cabeça envolvendo as semanas anteriores. Aquela mulher havia feito algo para meu filho, algo que não era bom. Não tenho preconceito com quem mexe com qualquer coisa de outro mundo, mas a partir do momento que você envolve alguém inocente no meio, ainda mais uma criança, você acaba sendo um ser pior do que um próprio demônio. Liguei desesperada para minha mãe e mencionei tudo. Ela me disse que iria ligar para o padre e ver o que ele poderia fazer por nós. Meu filho, ou o que quer que fosse naquele momento, estava na cama olhando para o teto e pronunciando algumas palavras que não consigo me lembrar e nem quero. Pouco tempo depois, minha mãe me retorna e diz que está vindo até nossa casa com o padre local. Eles chegam algum tempo depois e meu marido não consegue nem ao menos dizer uma palavra. Digo ao padre que meu filho frequentou a casa de uma possível satanista e que ela lhe deu algo para tomar, que ninguém sabia o que era. Ele me olha nos olhos, pega minhas mãos e me diz que tudo ficará bem. Subimos até o quarto onde meu filho ainda está deitado na cama, mencionando as mesmas palavras de antes. Todos formamos um círculo e começamos a rezar o Pai Nosso com a Bíblia aberta na mão. No momento em que o padre começa a expulsar qualquer coisa de ruim que está no nosso filho. Aquela coisa diz bem claramente que veio para destruir nossa família, que alguém o tinha invocado para destruir nossa família, por ciúmes. Enquanto aquilo mencionava tudo o que iria fazer para destruir nossa família, o padre continuou a expulsá-lo. Foi até que ele disse a última coisa naquela voz demoníaca: eu ainda estarei aqui. E tudo se acalmou. Fui até meu filho e não aguentei. Desabei de chorar. O padre mencionou que a entidade que estava no meu filho era um ser maligno fraco. Por isso foi fácil expulsá-lo. Mais tarde mencionei da melhor maneira possível tudo o que aconteceu. E ele me disse que iria até a escola no dia seguinte, pois estávamos preocupados com o menino. Não sabíamos o que ele passava naquela casa. O padre também mencionou que eu deveria ir até a polícia. Porém não o fiz. Não sei se adiantou de alguma coisa o padre ir até a escola, mas durante todo o ano eu a via lá. Percebi em um certo momento que ela estava usando peruca. Eu suspeitava que ela estava doente, mas não trocávamos nem olhares, muito menos conversávamos, até que um dia eles foram embora, ela e seu filho.
Tudo ficou normal até mês passado, quando meu filho mencionou estar presenciando algo sentando em sua cama de madrugada novamente. Já informei ao padre e não sei mais o que fazer. Gostaria muito de opiniões sobre isso, pois não sei o que aquela mulher deu ao meu filho. Não sei o que ela fez com ele, pois ele me diz que não se lembra de nada. Ultimamente estou percebendo que ele está muito retraído de novo. Crescendo em uma família latina da classe trabalhadora, não tivemos o luxo de tirar férias luxuosas durante todo o ano. Isso não nos impediu de explorar as maravilhas naturais do sul da Califórnia. Ao acampar desde pequena, minha irmã e eu entendemos o verdadeiro valor da vida através do nosso respeito comum pela Mãe Natureza. Com o tempo, dominamos tanto a sobrevivência ao ar livre que desejamos explorar novos acampamentos em todo o estado. Em uma dessas ocasiões, um colega de trabalho de meu pai o ouviu falar sobre seus planos para as férias de verão e sugeriu-lhe um novo acampamento para visitar. Era em algum lugar nas colinas do condado de San Diego. Embora meu pai estivesse entusiasmado, o caminho até o acampamento foi bastante longo e perigoso. A inclinação da encosta da montanha, juntamente com as inúmeras curvas cegas, fizeram com que todos ficassem sentados na ponta dos assentos. Logo surgiram discussões entre nós, pois não encontramos nenhuma placa indicando para onde ir. Isso foi na era anterior aos smartphones, GPS e tudo mais. Por fim, convencemos nosso pai a parar e pedir algumas orientações. Quando o acampamento finalmente apareceu, todos nós soltamos um suspiro coletivo de alívio. Nós tínhamos conseguido. No entanto, este lugar não parecia em nada um parque nacional. Não havia nenhum posto de guarda florestal ou centro de boas-vindas à vista. O lago parecia ser um pântano escuro, enquanto o acampamento em si era desprovido de qualquer vida, uma verdadeira cidade fantasma, cujos únicos habitantes éramos nós. Deixando nossa perplexidade de lado, porém, examinamos cautelosamente a área, encontrando quaisquer pistas que nos guiassem até o administrador daquele lugar. Ao longe, vimos uma placa aberta e em ruínas pendurada na janela de uma lanchonete também em ruínas. Tal como a placa indicava, entramos no estabelecimento para perguntar sobre aquele local. Fomos recebidos pelo dono da referida lanchonete, um homem de aparência esquelética que eu diria que foi retirado diretamente do filme As Colinas Têm Olhos. Bem, como posso ajudar todos vocês neste belo dia? Meu pai disse a ele que tínhamos feito algumas reservas para acampar ali, mas não tínhamos certeza se aquele era o lugar certo. Entregamos ao homem nossos documentos de reserva. Ele respondeu muito rapidamente. Sim, você está no lugar certo. Sou o zelador deste parque nacional. Deixe-me terminar alguns papéis e resolverei tudo para você e sua família. Ele cambaleou até o fundo da lanchonete. Minha irmã e eu nos retiramos, fomos até nosso carro. Embora fôssemos crianças na época, ambas sentíamos uma sensação de desconforto e até pavor com a ideia de passar a noite naquele lugar. Apesar de nossas preocupações, nossos pais nos tranquilizaram. As férias estavam apenas começando, embora com alguns percalços pelo caminho. O resto do dia passou e nosso acampamento começou a tomar forma. Os sons do nosso rádio, juntamente com o bater rítmico dos martelos, foram os únicos sons que nos saudaram quando o sol começou a se pôr. Esse detalhe realmente me chamou a atenção. Era início de julho aqui no sul da Califórnia e sempre havia gente acampando nessa época. Em ambos os casos, deixamos tudo de lado e pensamos que certamente mais pessoas chegariam amanhã, e eles fizeram. No dia seguinte da viagem, meu pai foi pescar no lago. Enquanto ele estava em sua própria aventura, minha irmã e eu decidimos que era hora de ter uma também. Com a ajuda da nossa mãe, partimos para explorar o resto do acampamento. Para nossa surpresa e alegria, descobrimos que este acampamento tinha piscina própria. Nós três vestimos nossos trajes de banho. Passamos protetor solar e descemos para a piscina. Logo, minha irmã e eu estávamos brincando na água sem nenhuma preocupação do mundo. Isso foi até que notei 3 homens suspeitos vestidos inteiramente de preto. Eles vieram e se sentaram em uma das cadeiras na extremidade oposta da piscina, de onde nossa mãe estava nos observando. A princípio pensei que os homens fossem novos campistas que haviam chegado recentemente ao local para examinar a piscina também. Mas, para minha consternação, os homens se amontoaram e começaram a sussurrar. Eles estavam olhando atentamente para nós duas.
Os instintos de minha mãe perceberam esse comportamento predatório e ela decidiu encurtar nosso tempo na piscina. Quando meu pai chegou do lago, ele relatou que não conseguiu pescar nenhum peixe e que os peixes que encontrou estavam todos de barriga para cima, mortos na água. Minha mãe informou ao meu pai sobre os 3 homens de aparência suspeita que estavam olhando para mim e minha irmã na piscina. Isso o enfureceu. Meu pai saiu furioso em busca do grupo, provavelmente para tentar colocar algum juízo neles. Algum tempo se passou e meu pai voltou ao acampamento, consternado por não tê-los encontrado. Ele só viu uma mãe e seus 2 filhos pequenos. Este ponto pode parecer insignificante a princípio, mas se tornará importante mais tarde na história. Ao cair da noite, minha irmã e eu estávamos nos preparando para dormir quando fomos acordadas pelos gritos suplicantes de uma mulher. Aos seus apelos juntaram-se os gritos de 2 crianças pequenas. Podíamos ouvir várias vozes masculinas exigindo silêncio. Meu pai reconheceu a voz da mulher como a da mãe que ele viu mais cedo naquele dia acampando sozinha com seus 2 filhos. Meu pai era um ex-fuzileiro naval, então carregou seu rifle e sua faca de caça escondido. E então disse à minha mãe para cuidar de nós. Ele entregou a ela uma arma carregada também. Vi meu pai saindo em direção ao acampamento onde a mãe e seus filhos estavam hospedados. Minha irmã e eu ficamos petrificadas quando notamos a expressão aterrorizada no rosto de nossa mãe. A gritaria aumentou e 2 estrondos do rifle soaram. Ouvimos o estalar dos galhos se aproximando. Alguém estava claramente se movendo rapidamente em nossa direção. Os olhos da minha mãe se arregalaram. Ela apontou a arma para a escuridão, pronta para nos proteger a todo custo. Para nosso alívio, porém, meu pai emergiu do escuro com a mãe e seus 2 filhos chorando. Meu pai alegou que assustou os homens que nos assediavam na piscina e que ajudaria a mãe a arrumar as coisas para ir embora. Meu pai até se ofereceu para segui-la em nosso carro até ela chegar à rodovia principal. Num momento de alívio, a mulher segurou os filhos com força. Todos nós garantimos a ela que a segurança deles era da maior importância. Deixando as gentilezas de lado, meu pai partiu mais uma vez para ajudar a mãe a arrumar seu acampamento. Como nosso pai partiu para escoltar aquela família, minha irmã e eu começamos a arrumar o acampamento. Nenhuma de nós queria arriscar nossas vidas passando mais uma noite naquele lugar. Eu estava voltando para o banheiro quando vi um carro andando lentamente para o acampamento. Eu fiquei paralisada quando um daqueles homens desceu do carro e jogou o que parecia um corpo ao lado de uma árvore barranco abaixo. Não tenho certeza se ele me viu, mas eu acho que não. Quando o carro deu meia volta e saiu, corri contar para minha mãe o que tinha acontecido. Ela nos pegou e ficou num canto nos segurando até nosso pai voltar. Quando ele voltou, contamos a ele o que tinha acontecido e ele foi verificar o que era. Ele voltou com os olhos arregalados quando nos disse que era o homem da lanchonete. Entramos no carro rapidamente com todas nossas coisas e fomos até a estrada principal onde meu pai conseguiu ligar para a polícia. Meu pai deu seu depoimento e aí que está a parte estranha. Nunca soubemos quem eram aqueles caras ou o que eles estavam fazendo lá. E porque o dono da lanchonete foi morto, não sabemos até hoje, mas ficamos certamente cara a cara com algo terrível. No verão passado, eu e meus amigos Grant, Dave e George decidimos passar um fim de semana nas montanhas da Carolina do Norte. Encontramos uma cabana para alugar que estava na floresta. Parecia um local agradável e isolado, e era exatamente o que estávamos procurando. Não havia internet e não esperávamos serviço de celular. Estávamos todos ansiosos para nos desconectar do mundo. Grant dirigiu até lá na caminhonete velha de seu pai, um veículo que já tinha visto dias melhores, mas era confiável o suficiente para nossa viagem. A viagem durou cerca de 5 horas. À medida que subíamos a estrada da montanha, havia vistas deslumbrantes. Chegamos lá por volta das 4 horas com bastante sol ainda. Depois de nos instalarmos, decidimos dar uma volta pela área antes que escurecesse. Não muito longe da estrada, escondido entre as árvores, havia um velho caminhão enferrujado. Parecia que estava abandonado há anos, com uma floresta crescendo ao seu redor. Nenhum de nós chegou muito perto porque estava fora da trilha. Não tínhamos vontade de subir no mato. Pensei em voltar e dar uma olhada outra hora, mas naquela noite seguimos em frente.
Antes de escurecer, nós 4 estávamos na cabana. Acendemos uma fogueira e conversamos, tomando algumas bebidas. Era uma cabana bem básica com um layout simples. Era apenas um quarto individual no térreo com uma cama em um canto, uma cozinha em outro e a sala ocupava o resto do espaço. Havia também um loft no topo com 2 camas de solteiro. Grant e eu ficamos lá enquanto Dave ficou com a outra cama. Grant e eu tivemos problemas para dormir. Então, depois de irmos para a cama, ficamos acordados, sussurrando um com o outro por 1 ou 2 horas. O loft era aberto para o resto da cabana, então tentamos ficar em silêncio. Enquanto conversávamos, ouvimos algo lá fora. Parecia que algo ou alguém estava andando pela cabana, porém era grande e não era possível uma pessoa ter aqueles passos pesados. Nossas mentes foram direto para um urso ou algum tipo de animal selvagem. Dada a nossa localização, tentamos olhar pela janela, mas estava escuro demais para ver alguma coisa. Mas de relance vimos algo passar ao canto, virando a cabana. Aquilo rosnava e parecia estar em pé. Tinha pelo menos 2 metros de altura. Não era um urso, era mais magro que um urso e tinha rabo. Juro que não queria acreditar no que vou dizer agora, mas aquilo parecia um lobisomem. Mas não tinha nada de lua cheia. Era uma noite escura e com muita névoa. Decidimos que era melhor não sair e aquilo realmente me assustou quando chegou perto da janela. Ele cheirou pela fresta da janela e saiu. Grant estava tentando filmar, mas estava muito escuro e ligar um flash não era viável. Então deitamos e tentamos ficar em silêncio. Os sons eventualmente desapareceram. No dia seguinte, assim que acordamos, contamos a Dave o que tínhamos visto. Ele até hoje acha que estávamos bêbados e vimos coisas demais. Ele obviamente não acreditou em nós e acho que nunca vai acreditar, mas sabemos o que vimos. Se não era um lobisomem, então era um lobo gigante andando em 2 patas. Eu prefiro ficar com a primeira alternativa, pois sei o que vi e acredito sinceramente nisso. Mês que vem vamos voltar para aquela cabana. Grant quer saber se veremos de novo aquela coisa. Meu nome é Ana e gostaria de lhe contar a história de como foi minha comemoração de 15 anos. Geralmente é uma data muito importante para nós no México, mas para mim foi um dos acontecimentos mais traumatizantes e macabros da minha vida. Ainda hoje, depois de tanto tempo, não consigo encontrar nenhuma explicação. Eu nunca fui uma daquelas garotas que ansiava por uma grande festa, muito menos um vestido grande e chamativo. Eu também sabia que minha mãe não tinha muitos recursos para fazer algo assim. Mesmo que nós estivéssemos sozinhos com um pequeno bolo, eu me consideraria bem feliz. No entanto, minha mãe economizou algum dinheiro para me levar em uma viagem a Puerto Vallarta. A ideia era percorrer as cidades, visitando lugares ao longo do caminho até chegarmos ao nosso destino. Então, com esse plano, pegamos a estrada, minha mãe, minha irmã, meu irmão e um vizinho que foi conosco. Chegamos a Nayarit, onde a noite nos encontrou. Estávamos em uma estrada muito escura, quando começou a chover muito forte, e quando a chuva acalmou, piorou ainda mais, porque uma neblina muito densa mal nos deixou ver a estrada. Foi de tal magnitude que ficamos com medo. Decidimos ir para o acostamento porque não conseguíamos mais ver nada. A única coisa que ouvimos foram os trailers passando a toda velocidade perto de nós. Muito perto, tanto que cada um parecia movimentar nosso carro. Avançamos mais alguns metros em direção ao nada, para fugir um pouco da estrada. Não podíamos nem pensar em continuar. Paramos e minha mãe nos disse que continuaríamos quando a neblina sumisse completamente. Acabamos por acender as luzes de emergência e nos preparamos para esperar. Depois de um tempo, parecia que a neblina estava finalmente cedendo. Quando isso aconteceu, começamos a ver o que havia ao nosso redor, ou o pouco que podíamos. De repente, vimos muito perto ao lado da nossa janela uma cruz. Parecia uma daquelas que colocam quando alguém morre em um lugar na estrada. Mas então meu irmão nos contou que havia mais, muito mais. Percebemos que havíamos entrado em um cemitério. Saímos rapidamente de lá e minha mãe nos disse que o melhor era procurar um hotel ou pelo menos o estacionamento próximo. Porque realmente parecia que estávamos no meio do nada e nem sabíamos como fomos parar lá. Naquela época eu nem pensei em carregar um mapa ou GPS no meu telefone ou algo parecido. Depois de avançar alguns quilômetros através do nevoeiro que restou, vimos uma grande cruz azul neon.
Minha mãe disse que provavelmente era uma igreja, que íamos nos aproximar, estacionar e descansar lá, mesmo que isso significaria passar a noite no carro. Então fomos em direção e atravessamos no nevoeiro, mas não chegamos. Seguimos em frente e a cruz foi embora cada vez mais longe. Foi um absurdo, pois já estávamos perto, e parecia estar cada vez mais longe. Eram 2:30 da manhã. Diminuímos um pouco a velocidade e decidimos não seguir mais. Ficamos no limite e iluminamos um homem que parecia estar andando na beira da estrada. Nós o abordamos para perguntar se ele sabia onde ficava a cidade mais próxima. Ele apontou para frente. Havia uma saída de terra sem sinalização. Ele nos disse para continuarmos nesse caminho e logo encontraríamos uma pequena cidade. Gratos, nós o ouvimos e seguimos por esse caminho. E de fato, um pouco mais adiante começamos a encontrar as primeiras casas. Foi curioso porque da estrada não dava para ver nenhuma luz, embora estivessem perto. Aquela cidade parecia muito movimentada. As ruas eram de paralelepípedos, cheias de pessoas sentadas nas portas de suas casas, em cadeiras antigas. Perguntamos sobre um hotel e eles nos indicaram a rua para que devíamos avançar. Foi assim que chegamos a uma delegacia. Na frente dela havia um grande relógio de pedra, que parecia ser um monumento importante na cidade. Saímos para perguntar à polícia se havia algum hotel ou pousada no local. Eles nos disseram que havia apenas uma, mas já estava cheia porque houve uma festa na cidade. Minha mãe então perguntou se poderíamos dormir ali no carro debaixo do relógio. Ela disse a eles que estávamos apenas de passagem, que queríamos descansar e eles, um tanto irritados, aceitaram. Meu irmão e eu estávamos com muita fome e pedimos permissão para minha mãe para procurar algo para comer. A algumas ruas de distância, encontramos uma barraca de comida e fomos pedir alguma coisa. O homem que administrava o lugar nos disse que ele não tinha mais nada, mas que deveríamos ir até a festa, que seríamos bem recebidos. Saímos correndo até minha mãe para pedir permissão. Ela respondeu com um sonoro não. Ela disse que meu irmão precisava dormir porque ele iria dirigir no dia seguinte. Então, um pouco triste, voltamos para dentro do carro. Eu estava muito cansada, mas entendi. Meu irmão, minha irmã e nosso amigo adormeceram cedo. Minha mãe e eu não conseguimos. Estava muito quente. Tínhamos fechado as janelas porque as ruas estavam cheias de baratas enormes, do tipo que voam. A noite parecia eterna. Eu já estava cansada daquele lugar. Eu só queria que o amanhecer chegasse. Eu olhava aquele relógio de pedra e parecia que estava ficando cada vez mais lento. Eram 3:45 da manhã, a última vez que olhei. Assim que saiu o primeiro raio de sol, comecei a acordar todo mundo, dizendo que precisávamos sair de lá. Ligamos o carro e seguimos de volta à estrada, mas meu irmão sugeriu voltar e procurar um lugar para tomar café da manhã. Certamente haveria algo aberto, além disso, não sabíamos quanto restava para a próxima cidade. Seguimos em frente, avançamos e não havia nada. Ou seja, não havia casas, não havia pessoas, não havia nada. A cidade onde passamos a noite não estava lá. Voltamos para a estrada pensando que tinha sido um erro, que talvez tivéssemos cometido um erro, que havíamos seguido um caminho diferente, mas não. Verificamos e era exatamente o mesmo caminho. Ele era o único. Começamos a rir muito nervosamente. O que acabamos de ver não era possível. Saímos rapidamente pelo primeiro lugar que vimos para encontrar alguma cidade onde poderíamos tomar café da manhã e nos acalmar. Conseguimos encontrar uma pequena vila e nunca comentamos com ninguém o que tinha acontecido. Pegamos e voltamos embora. Já estava cansada de tudo aquilo. Meu irmão e eu ainda nos perguntamos o que teria acontecido se tivéssemos ido até aquela festa. Ou melhor, o que aconteceu naquele dia. Pode-se dizer que aos 69 anos vivi muitas experiências na minha vida. Algumas inesquecíveis e outras que eu gostaria de não lembrar. Nunca acreditei no paranormal, bruxas ou pactos. Até que um dia eu vivi isso. Não tenho motivos para mentir o que venho aqui relatar. Sei que muitos não irão acreditar em mim, mas na minha idade posso dizer que vi muitas coisas que os jovens de hoje em dia nem sonham em presenciar. Fiquei marcado pelo que presenciei e pelo que fiz parte. Aconteceu quando eu tinha 44 anos. Meu filho mais velho era advogado e tinha uma família linda.
O mais novo estava na faculdade, então foi morar com um amigo no exterior por causa de uma bolsa que ganhou. Naquela época eu era professor do ensino fundamental. Conquistei o carinho das crianças e dos pais muito rapidamente. Um dia apliquei uma prova para meus alunos e quando eles terminaram, um deles ficou. Perguntei se havia algo errado e ele disse que estava um pouco assustado. Quando lhe perguntei o motivo, ele me disse que seu amigo estava desaparecido há 2 dias. Ele me disse que seu medo era que ele também desaparecesse. Conversei com os pais dele sobre isso. O pai daquele garotinho me contou um pouco do ocorrido. Os detetives não obtiveram nada sobre a criança desaparecida, nem vestígios ou pistas de seu paradeiro. Num ato desesperado e para alguns lógico, acusaram a própria mãe da criança. Os vizinhos afirmaram que a criança nunca foi vista saindo sem ela, o que alimentou a hipótese de ter sido a mãe quem a escondeu ou quem lhe tirou a vida. Dias depois, em uma reunião de pais, meu aluno voltou para mim e me contou que seu amigo havia aparecido, mas não notei alegria em seus olhos ou no tom de voz. Perguntei por que ele não estava feliz. Foi quando ele me disse que tinham o encontrado, mas sem vida. Eles não encontraram feridas ou ossos quebrados. A autópsia não conseguiu revelar com certeza a causa exata da morte, então deduziram que havia sido asfixia. Foi chocante para mim e dei conforto ao meu aluno da melhor maneira que pude. Quando falei com os pais dele, eles me disseram que a mãe da criança havia sido colocada atrás das grades, mas eles a conheciam. E eles me disseram que tinham certeza de que ela não tinha feito isso. Eu disse a eles que às vezes você não conhece 100% as pessoas. Todos nós temos algo a esconder. Mas eles insistiram que não era o caso. Eles me contaram sobre a mãe da criança falecida. Disseram-me que ela era muito gentil e não proibia o filho de sair. Disseram-me também que, como mãe, ela estava fazendo um excelente trabalho, já que o pai da criança foi embora antes de a criança nascer. Quando o menino desapareceu, ela foi até eles, e eles ajudaram os detetives a resolver o caso de seu filho. Além disso, alegaram que a polícia revistou sua casa mais de 3 vezes. Segundo eles, ela era inocente e só foi presa por pressão. Sem saber o que dizer a eles, eu lhes disse que se ela fosse inocente, Deus iria ajudá-la a sair dessa situação. Embora tenham dito que isso era impossível, já que o detetive havia informado que o caso estava encerrado, o juiz proferiu a pena de mais de 20 anos antes mesmo de o corpo da criança ser encontrado. A mãe não pôde comparecer ao funeral, foi realmente muito trágico. Por outro lado, eu morava em um complexo residencial e, por estar muito cansado, tinha pouco tempo para conversar com meus vizinhos. Naquele dia, não sei por que fiquei conversando com algumas vizinhas amigáveis. Entre as conversas, levantaram a questão da criança que havia desaparecido e que a mãe estava presa. Percebi que era o mesmo caso do amigo do meu aluno, então apenas ouvi. Uma delas disse que não tinha sido a mãe, como todos diziam, mas que tinha sido uma bruxa. E aquela bruxa morava lá no complexo residencial. Fiquei intrigado e assustado ao ouvir isso, então perguntei sobre. Foi então que me contaram que a jaqueta do menino foi encontrada na porta da casa de quem diziam ser aquela bruxa. A polícia fez as devidas análises e verificou que se tratava do casaco da criança. Mas por que isso nunca veio à tona? Ou por que não colocaram atrás das grades a mulher que morava lá? Disseram-me que o fato da suposta bruxa ser doente e só poder andar em cadeira de rodas teve muita influência. Como uma senhora idosa nessas condições pôde sequestrar uma criança de 10 anos, ela nem deveria ter força suficiente para carregar o pequeno. Fiquei ainda mais surpreso ao saber tudo o que meus vizinhos sabiam e muito indignado com a lei do meu país. Se o que disseram fosse verdade, então a mãe da criança era inocente, mas não havia como provar. Antes de eu ir embora, me disseram que havia sinais de que o corpo da criança iria aparecer e que sabiam o dia em que isso iria acontecer. Quando perguntei como, me disseram que um pássaro sem asas apareceu na casa da senhora. O pássaro era muito bonito, mas não tinha asas. Nunca o viram chegar ou sair, e nem todos podiam ver. A cada dia que passava, suas asas começavam a crescer exponencialmente. Elas me disseram que no dia em que viram suas asas cheias e ele foi capaz de voar, sabiam que algo iria acontecer. E de fato foi nesse dia que apareceu o corpo da criança. Isso me pareceu uma superstição muito boba e uma história de avó. Com certeza alguém sequestrou a criança e a sufocou. Devia haver alguma explicação lógica para o casaco aparecer na porta da casa daquela senhora. Pelo menos foi o que pensei,
e fui para casa. Eu ainda não acreditava totalmente no que aquelas mulheres diziam. Para mim, elas simplesmente tinham uma grande imaginação. Naquela noite percebi que da janela do meu quarto podia ver perfeitamente a casa daquela senhora que todos chamavam de bruxa. Não havia luzes acesas na casa. Eu vi isso como algo completamente normal. Naquela idade, imaginei que ela precisava dormir muito cedo. Dormi e voltei para a rotina do dia seguinte. Meu aluno, aquele que havia perdido o amigo, parecia muito abatido. Por isso, muitas vezes eu me aproximava dele e tentava animá-lo. Era normal ele estar assim. Mas novamente ele me confessou que tinha medo de desaparecer e que seus pais seriam presos quando não o encontrassem. Eu disse a ele que isso não ia acontecer e ele me disse com firmeza que sim, iria acontecer porque tinha acontecido com o amigo dele. Conversei com os pais dele sobre a possibilidade de levá-lo ao psicólogo. Não era normal uma criança da sua idade viver com medo de desaparecer. Seus pais me agradeceram por contar e aconselhar, mas nunca soube se eles realmente o levaram para ajuda profissional ou não. Dias depois, a notícia do desaparecimento de outra criança me atingiu assim que cheguei à escola. Era aluno de um colega de trabalho e grande amigo. As aulas foram suspensas naquele dia e os pais foram buscar os filhos na escola. A polícia nos disse que estava fazendo tudo o que podia para encontrá-lo depois de questionar professores que conheciam o menino. Meu parceiro me contou que os pais da criança ligaram para ele mais cedo, não o encontrando no quarto, e pensaram que ele próprio tinha ido para a escola sem avisar. Mas não foi assim. Ou pelo menos não sabíamos se ele fez isso e no caminho alguém o sequestrou. Meu amigo contou isso à polícia e rapidamente foram questionar os vizinhos e verificar as câmeras de segurança dos locais por onde a criança poderia ter passado. Ao meio-dia eu já estava em casa, as aulas haviam sido suspensas e a polícia nos disse que era melhor irmos embora, se não ajudássemos na investigação. O que me pareceu estranho é que relataram o desaparecimento da criança muito rapidamente, mas 12 horas se passaram desde que seu paradeiro era desconhecido e uma investigação sobre o caso ainda não estava ocorrendo. Pelo que entendi, eles tiveram que esperar um certo número de horas para garantir que a criança realmente estava desaparecida. Depois do almoço, subi para o meu quarto e olhei pela janela a casa da senhora que todos diziam ser bruxa. E foi aí que eu vi com meus próprios olhos. Era o pássaro mais lindo que já vi, parado no telhado da casa. Mas faltavam-lhe asas, tal como me disseram aquelas vizinhas. Pensei então na possibilidade da criança estar naquela casa. Mas como eu diria aquilo? Quando saí para passear pelo complexo, encontrei aquelas vizinhas e contei que tinha visto o pássaro. Disseram-me que seria inútil ir à polícia. Muito provavelmente a criança não seria encontrada. Disseram-me que a senhora precisava de alguém que a ajudasse, porque sozinha ela não poderia levar uma criança de um lugar para outro contra a vontade dela. Felizmente, conversei com um amigo que era detetive, mas de uma unidade diferente. Contei a ele tudo e ele me disse que não faria mal nenhum pesquisar um pouco, mas que precisava conversar com seu superior para intervir nesse caso, já que estava lotado em outra unidade. Infelizmente, essa licença demorou mais do que eu imaginava. A cada dia que passava, eu via o pássaro no mesmo lugar, e suas asas cresciam com o passar dos dias, porém não eram todos que viam aquele pássaro. Até que finalmente meu amigo conseguiu um mandado para revistar a casa e interrogar a mulher. Muitos vizinhos cercaram a casa quando meu amigo e seus colegas chegaram em uma viatura. Demorou cerca de meia hora lá dentro, e quando saíram me disseram que não havia sinal da criança, que aquela mulher morava sozinha e mal conseguia cuidar de si mesma. Antes do meu amigo ir embora, vi novamente o pássaro no telhado da casa batendo as asas, que já estavam completas. Surpreso, ele me disse que também viu, e me disse que era um pássaro muito bonito. Foi a primeira vez que o vi voar, então disse ao meu amigo que o corpo da criança iria aparecer sem vida, e contei-lhe o que se dizia sobre aquele pássaro. Ele começou a rir e brincou que estava um pouco velho para começar a acreditar naquelas histórias que só assustavam as crianças. Horas depois, o corpo da criança desaparecida foi encontrado em uma estrada raramente percorrida. Questionaram todos que moravam lá e ninguém sabia de nada. Curiosamente, todas as câmeras que focavam o local onde a criança foi encontrada eram inúteis. As que ficavam na rua nunca mostraram quando ele foi largado naquele local. E devido à quantidade de carros que passavam, era impossível saber se ele estava em algum deles.
O caso foi encerrado pouco depois, pois nunca encontraram vestígios de nada. Nem mesmo os pais da criança eram suspeitos de alguma coisa, e a autópsia deu os mesmos resultados da criança anterior. Muita gente ficou indignada, já que a mãe da primeira criança foi presa. A polícia nunca respondeu às reclamações das pessoas, nem mesmo do prefeito ou do delegado. Estava mais do que claro que a justiça não servia para nada. Meu amigo, o detetive, veio à minha casa logo depois que a criança foi encontrada. A princípio ele me confessou que, se não fosse meu amigo, me veria como suspeito por saber que o corpo da criança seria encontrado naquele dia. Contei a ele novamente sobre a mulher que morava na casa. Eu disse a ele que ela devia estar envolvida nos 2 desaparecimentos, mas não tinha ideia de como ela deixou o corpo daqueles pequenos onde todos pudessem vê-los sem ser descoberta. Eu disse a ele que provavelmente ela tinha alguém para ajudá-la, mas ele não acreditou em mim. Ele me disse que deveria haver outra explicação e decidiu que era melhor pensar que tinha sido uma coincidência eu ter dito que a criança iria aparecer. Ele me aconselhou a não falar sobre isso com outros detetives ou policiais, ou eles poderiam me colocar na prisão. Os dias se passaram e eu ainda estava indignado com o péssimo trabalho que a polícia e os detetives haviam feito. 2 crianças desaparecidas. 2 vezes eles falharam e uma vez culparam a pessoa errada. Uma tarde, voltando do trabalho, encontrei a senhora que diziam ser bruxa. Ela tentava subir uma pequena rampa que sempre subia para voltar para casa. Mas dessa vez parecia complicado. Ninguém queria ajudá-la e quando ela pediu ajuda, a ignoraram. Minha humildade foi testada naquele momento. E no final resolvi ajudá-la, algo que não agradou muito aos demais vizinhos. A senhora me agradeceu e me deu uma maçã. Sorri para ela e fui para casa. Tive que suportar os olhares fulminantes dos vizinhos, mas pensei que eles superariam. À noite desci para beber água e vi na mesa, ao lado da cozinha, a maçã que a senhora me tinha dado. Achei uma má ideia comê-la, mas também não joguei no lixo, apenas deixei lá. Na manhã seguinte, depois do café da manhã, percebi que faltava a maçã. Pareceu-me estranho e procurei por todo o lado, mas não consegui encontrar. Verifiquei as janelas e a porta para ter certeza de que ninguém havia entrado. Tudo estava trancado. Era impossível alguém entrar em minha casa. As janelas tinham grades, assim como a porta. Não havia como. Então, o que aconteceu com a maçã? Não tive escolha a não ser deixar isso de lado e ir para a escola e fazer meu trabalho como todos os dias. Todas as manhãs eu rezava para que não me procurassem com a notícia do desaparecimento de outra criança, mas recebi uma ligação do meu amigo detetive. Felizmente não foi a notícia de que alguma criança havia desaparecido, mas sim que conseguiu obter outro mandado de busca na casa da mulher que todos diziam ser bruxa. Não pude presenciar isso. Estava na escola e ia sair um pouco tarde. Estávamos nas provas finais com os alunos. Mais tarde, meu amigo me ligou e disse que a mulher não estava em casa, mas sim um homem de cerca de 30 anos, aparentemente sob efeito de algumas substâncias. Também disse que encontraram roupas de criança cobertas com um líquido seco e marrom. Ele me contou que o homem havia sido preso e que iam examinar tudo para ver se as amostras correspondiam às crianças desaparecidas. Esse resultado não viria tão cedo, mas ele me disse que me manteria informado. Quando voltei para casa, vi listras amarelas ao redor da casa daquela mulher e o acesso à casa estava proibido. Ninguém sabia o que havia acontecido com a senhora. Meu amigo me ligou novamente e me disse que interrogaram o homem que encontraram na casa, mas ele alegou nunca ter tocado em nenhuma criança. Na verdade, ele disse que não sabia como chegou àquela casa e que a última coisa de que se lembrava era de ter desmaiado à noite no caminho para casa depois do trabalho. Quando ele acordou, a polícia o estava fazendo prisioneiro. Perguntei ao meu amigo se ele acreditava que aquele homem tinha feito isso. Ele me disse que os resultados de uma das amostras do líquido correspondiam aos da primeira criança que desapareceu e que estavam tomando medidas para libertar a mãe do menino. Já era um grande avanço, mas ainda havia um longo caminho a percorrer, ou pelo menos foi assim que eu vi. O que aconteceu com a senhora? Para onde ela foi? Conversei com meu amigo sobre isso e ele me disse que não encontraram nada sobre ela na casa, nem mesmo fotos ou qualquer coisa. Foi muito estranho, e meu instinto me disse que ela devia ter algo a ver com tudo o que estava acontecendo. Quando desci para comer, tentei novamente procurar a maçã, mas em vão. Fiquei pensando, o que poderia ter acontecido para fazê-la desaparecer?
Ratos? Foi a única coisa que me veio à cabeça. Comecei a revisar as provas que havia dado aos meus alunos e depois fui dormir. No dia seguinte, meu amigo me contou que o resultado mostrou que as manchas da segunda criança estavam em uma das roupas que ele havia levado. Muitos anos de prisão aguardavam aquele homem, mas ele gritava que não era ele e que nunca tinha estado naquela casa onde o encontraram. Aquela notícia apareceu nos jornais e já era fato que iam dar uma sentença imensa àquele homem. Os dias foram passando e a tarja amarela foi retirada da casa daquela senhora. Na verdade, eu nem percebi. Meus vizinhos me contaram sobre isso em uma ocasião, quando falei com eles quando voltei do trabalho. Disseram-me que ainda não tinham visto aquela senhora pela casa, mas sabiam que mais cedo ou mais tarde ela voltaria. Se ela fizesse isso, o que a polícia poderia fazer? Ela era uma senhora que mal tinha força para andar em uma cadeira de rodas. Um dia, meu amigo detetive me ligou chorando. Não nos falávamos desde o que aconteceu com as crianças. Entre lágrimas, ele me contou que seu filho de 9 anos havia desaparecido e que eles não sabiam como. Pela manhã perceberam que ele não estava em seu quarto e alertaram imediatamente toda a polícia. Ele me ligou para dizer que, de alguma forma, acreditava que a senhora, que era considerada uma bruxa, tinha algo a ver com isso. E o motivo é que verificaram as câmeras de segurança de sua casa e não parecia que a criança tivesse saído de casa. Para ele não havia explicação sobre o que poderia ter acontecido com seu filho. Tentei confortá-lo e dizer-lhe que iriam encontrá-lo, mas foi tudo o que pude fazer. Antes de sair para o trabalho, passei na casa daquela senhora. Achei curioso que a luz da sala estivesse acesa. Supostamente não havia ninguém lá. Naquela época eu estava atrasado para o trabalho, então não pude ficar para dar uma olhada, mas estava claro que quando voltasse eu o faria. E assim foi. Quando saí do trabalho, fui direto para a casa da senhora. A luz da sala estava apagada, confirmando que alguém esteve ali sem ninguém perceber. Abri a porta, não tinha fechadura nem nada. Acendi a luz da sala e gritei se tinha alguém em casa, mas ninguém respondeu. Apesar de ter passado muito tempo sem ninguém supostamente estar ali, tudo estava limpo. Não havia um só grão de poeira, nem no chão nem nas mesas. Continuei procurando. Dessa vez encontrei fotos da senhora. Me pareceu estranho que da última vez que a polícia esteve lá não encontrou absolutamente nada. Naquele momento a porta da frente se fechou. Eu tinha pensado que foi o vento, mas o golpe foi muito forte, como se alguém a tivesse batido com força. Caminhei em direção da porta e a abri facilmente. Me convenci de que tinha sido o vento e subi ao segundo andar. Verifiquei os quartos, mas não havia sinal do filho do meu amigo. No final só tinha o quarto principal. Mas aquela porta tinha uma chave. Não consegui nem abrir forçando, foi estranho. A polícia devia ter verificado tudo e duvidava muito que eles tivessem trancado aquele quarto. Na minha tentativa de continuar abrindo a porta, ouvi passos atrás de mim e antes que pudesse me virar, ouvi uma voz que me disse: "Você está procurando por algo querido." Soltei um grande suspiro e me virei. Era a senhora que morava ali, mas dessa vez ela não estava na cadeira de rodas. Ela estava sorrindo para mim, mostrando-me seus dentes nojentos. Sua pele estava muito enrugada e seus braços eram finos. Não tive a impressão de que ela pudesse me machucar, mas estava morrendo de medo. Eu disse a ela que achava que alguém perdido poderia estar ali e rapidamente passei por ela para chegar às escadas. Ao passar por ela senti frio, nem toquei nela, mas parecia que um ar frio soprava ao seu redor. Foi chocante. Nunca senti nada parecido na minha vida. Eu soube então que precisava sair daquela casa o mais rápido possível. Quando desci, cheguei à porta. Ela não queria abrir. Quando me virei, a senhora já estava na sala. Eu disse a ela para abrir a porta, e foi então que ela me disse que estava muito chateada. Quando perguntei por quê, ela me disse que meu amigo detetive tinha ido à casa dela com alguns policiais e eles bagunçaram tudo. Aí ela começou a rir e me disse que já sabia que eles vinham e por isso tirou as fotos. Dei 1 ou 2 passos em sua direção e perguntei como ela sabia que a polícia e meu amigo iriam invadir a casa. Ela me disse que sabia de tudo, que os demônios lhe contavam o que iria acontecer e por isso colocou outra pessoa na casa para que pudessem levá-lo. Naquele momento eu estava além de aterrorizado. Ela estava confessando tudo o que tinha feito, mas nem sequer mencionou nada sobre as crianças. Perguntei se era ela quem matou as crianças, e ela começou a rir de novo.
Ouvi um barulho vindo da porta e a senhora me disse que se eu não saísse da casa agora não teria outra chance. Sinceramente, eu queria ficar para perguntar outras coisas a ela, mas se ela conseguisse colocar aquele homem em estado alucinógeno, eu não conseguia imaginar o que ela poderia fazer comigo se eu ficasse, então saí correndo de lá. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que fiz foi ligar para meu amigo e contar o que havia acontecido. Também lhe disse que o homem que tinham colocado na prisão era inocente e não tinha feito nada. Meu amigo ficou surpreso e me disse que o homem finalmente confessou ter sequestrado e tirado a vida das duas crianças, que não havia dúvida sobre isso. Ele me perguntou sobre a senhora e eu contei tudo o que ela havia me contado e que ela não estava mais na cadeira de rodas, que estava andando normalmente. Contei absolutamente tudo para ele. E no final ele me disse que eu estava enlouquecendo. Sim, meu amigo não acreditou em mim. E depois de me dizer que eu estava perdendo tempo, ele desligou na minha cara. Naquela noite pensei em muitas coisas e num determinado momento resolvi olhar pela janela e olhar a casa da senhora. No telhado estava aquele pássaro comendo uma maçã. Algo dentro de mim me dizia que aquela era a maçã que a senhora tinha me dado. Observei o pássaro comer até terminar. Ele olhou em volta e depois focou seu olhar em mim. Ele poderia me ver mesmo que eu estivesse com as luzes apagadas. A presença daquele pássaro era o sinal de que quem estava com o filho do meu amigo era aquela mulher. Mas estava mais do que claro que se eu voltasse para aquela casa, nunca mais sairia. Pensei em ligar para meus filhos, mas isso só os preocuparia. Então fui dormir. Era sexta-feira. Tive o final de semana livre, acordei e não tive nenhuma notícia. O jornal dizia que o filho do meu amigo ainda estava desaparecido, e da janela do meu quarto eu via aquele pássaro, com as asas crescendo a cada momento. Lembro-me de pedir muito a Deus que intercedesse e ajudasse aquela criança, mas não sabíamos onde ele estava. O que eu conseguia pensar era que a criança poderia estar naquele quarto que eu não conseguia abrir, mas pensei duas vezes antes de ligar para o meu amigo. Se eu estivesse errado, estaria em sérios apuros, ou pior, perdendo tempo seguindo a pista errada. Pela janela vi quando a senhora saiu da casa. Ela não se importava se todos a vissem. Corri e entrei novamente na casa, aproveitando que ela não estava lá. Algo me disse que esta senhora queria que eu entrasse. Subi rapidamente e tentei abrir o quarto principal. Desta vez ouvi gritos de uma criança vindos do outro lado da porta. Com todas as minhas forças, tentei abri-la, mas em vão. Eu disse ao menino para remover a trava de segurança, mas ele não respondeu. Estava claro que ele estava ali com outra pessoa. Gritei muitas vezes com aquela entidade, implorando para que não fizesse nada com ele. Eu sabia que não conseguiria fazer nada sozinho, então saí e gritei o mais alto que pude para os vizinhos. Todos saíram rapidamente, e naquele momento vi no telhado da minha casa o pássaro batendo as asas completamente. Segundos depois, ele levantou o voo e foi embora. 3 pessoas conseguiram abrir a porta, derrubando-a. Mas ali estava a criança sem vida. A parte de trás da porta tinha marcas de arranhões. Os vizinhos disseram que poderia ter sido um animal, mas eu pensei diferente. A polícia chegou e removeu o corpo enquanto eu era interrogado. Expliquei a eles o que aconteceu. Examinaram todo o quarto e não encontraram nada que me incriminasse, nem mesmo impressões digitais ou vestígios nas roupas da criança. Quando me levaram à sede para testemunhar, esperei que meu amigo chegasse, mas ele não chegou. Passei aquela noite trancado numa cela até que os resultados mostrassem tudo, e quando se soube que não havia nada contra mim, me libertaram. Liguei para meu amigo e disse que sentia muito. Nós dois estávamos chorando. 15 dias depois, ele me disse que queria almoçar comigo. Lá ele me disse o quanto sentia muito por não ter me ouvido e que se tivesse feito isso, seu filho ainda estaria vivo. Em seus olhos eu vi o quão devastado ele estava. A morte de seu filho o devastou. Lá ele me confessou algo que não havia me contado. Ele me contou que o homem que eles prenderam alegou não se lembrar de nada, mas foi espancado por outros policiais para se entregar na frente do tribunal. Esse homem foi quem passou os piores momentos na prisão em que estava. Meu amigo recebeu uma ligação naquele momento e teve que sair. Fiquei mais um tempo sentado à mesa e então aconteceu. Aquela senhora que diziam ser bruxa sentou-se na minha frente. Ela não estava sorrindo como quando a via em sua casa. Ela estava muito séria. Lembro-me de xingá-la muito, mas ela me disse para sentar e ouvi-la, e então eu poderia fazer o que quisesse. Lá ela me contou o que tinha feito com as crianças e explicou o porquê.
Ela me disse que todas as pessoas que perderam seus filhos tinham pacto de alma. Ela me disse que só vieram cobrar o que eram deles por direito, que aquelas crianças foram colocadas no pacto desde o início. Eu estava paralisado sem saber o que responder, e assim ela foi embora. Nunca mais a vi. Todas as noites penso no que ela me contou. As crianças não mereciam aquele final, estava claro. Punir o que fizeram através de vidas inocentes não é o certo a se fazer.